Quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi a voz de trovão que dizia: venha. Foi quando vi um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e usava uma coroa. E ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. E depois dele vieram outros 3. Um que carregava uma grande espada, outro que empunhava uma balança e mais um, acompanhado pela própria morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem ser temidos ou adorados. Eles revelam uma realidade importante do mundo em que vivemos. Por isso, o que precisamos é focar no Cordeiro e na sua palavra. Por trás dos rumores de guerra e da ameaça da morte, há um chamado de urgência para os filhos de Deus. Não é sobre um futuro distante, mas sobre um papel de profetizar a vida e a verdade hoje. Na primeira mensagem, vamos ver o que aprendemos com a revelação do primeiro cavaleiro do cavalo branco e entender qual é a sua mensagem para os nossos dias. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital para você, no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. Como Igreja Família, vamos estudar os sinais dos tempos e discernir o que Deus espera de nós nos últimos dias. Bom dia! Já chegamos hoje no início de uma série de mensagens, já falando sobre o fim dos tempos. Então já começamos o dia falando sobre o fim. E eu queria te dizer algo, que você é muito bem-vindo para conhecer o que Deus fala sobre esse tema. Eu sou Andrei, sou um dos pastores da Igreja da Cidade e é uma alegria gigantesca receber você aqui. Que bom que você decidiu estar aqui nessa manhã e espero que essa palavra venha trazendo a você verdade e também esperança, porque aqueles que buscam o Senhor não encontrarão frustração e serão protegidos por Ele. Amém? Os 4 cavaleiros do Apocalipse e a sua revelação para hoje. Certamente todos nós temos curiosidade. Se estamos no processo, como que tudo isso vai terminar? Como essas coisas chegarão até o fim? Muitas foram as narrativas criadas pelo ser humano, imaginárias, fictícias, religiosas, mas certamente o que vem da palavra de Deus é a verdade, e aquilo que é a verdade precisa ser conhecido. Talvez alguns pensem que falar sobre o fim dos tempos seja algo relacionado ao último livro da Bíblia, que tem o nome Apocalipse. Esse nome Apocalipse não significa fim. O nome Apocalipse significa revelação, descortinar o véu. Deus abriu o véu do tempo e mostrou o propósito dele para os últimos momentos a respeito da humanidade e a respeito de toda a criação e do seu propósito central. Mas a Bíblia fala desde Gênesis a Apocalipse sobre o tema. E é exatamente sobre isso que nós vamos nos dedicar nessa série de mensagens. Especificamente, se você deseja ler um pouco mais sobre o tema, em Apocalipse 6, tá bom? Então nós vamos agora ter um tempo de conexão com esse tema, que é um tema que a gente precisa agora compreender alguns aspectos para a gente iniciar essa palavra de Deus ao nosso coração. Em Mateus 24, Jesus Cristo vai dizer, por sinal, este é um capítulo dedicado para os últimos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Fala assim, eu não preciso ter medo. Aleluia. Não tenham medo. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Os 4 cavaleiros do Apocalipse apontam para o destino de uma sociedade que decidiu se afastar de Deus. Nós vimos esse afastamento acontecendo em Gênesis 3 e até os dias de hoje, esse afastamento ele é progressivo e cada vez mais o homem se distancia de Deus, do seu propósito e daquilo que Ele deseja para nós. E quanto mais distante de Deus, a gente precisa se lembrar de um aspecto.
É muito importante entender isso. Nós temos visto hoje pregadores falando sobre um Deus que não se ira e sobre uma humanidade que não peca. Para entender esses últimos momentos, eu preciso entender que eu sou pecador e que somente Jesus Cristo de Nazaré é capaz de me lavar e me remir de todos os pecados. E somente nele eu posso ter esperança. Mas Deus também é um Deus que se ira. Ele é amoroso, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele também se ira. E quando eu compreendo esse aspecto sobre Deus, eu preciso entender o que leva a Deus a ficar irado. Certamente o pecado. E o pecado, amátia no grego, significa errar o alvo. Certa vez eu pedi para alguns alunos para acertarem um alvo. Eu coloquei lá na sala, tinha um lixo na sala, eu embrulhei um papel, eu falei, acerta o alvo. Aí estão os alunos, jogando distante. Aí ele tentou, eu falei assim, a aula só vai acabar quando você acertar. Mas ele estava muito longe. Ele falou, professor, essa aula não vai acabar nunca. Eu posso me aproximar? Eu falei, eu nunca disse que você tinha que jogar de longe. E aí ele chegou bem pertinho, com aquela cara de adolescente. Colocou e fez assim, ó. Ele disse, é óbvio que eu vou acertar. É exatamente isso. Não dá para tentar acertar os propósitos de Deus distante dele. Quanto mais eu me aproximo, mais fácil fica fazer a vontade de Deus. Uma sociedade hedonista, os homens amantes de si mesmo. Esse sermão de hoje é um sermão profético, é uma voz profética. Precisamos, como igreja, acordar aqueles que não acordam, porque nós somos aqueles que não dormem. E precisamos então anunciar, há uma palavra que precisa ser lembrada. A pastora Mariana, ao ministrar aqui, ela falou, Maranata, aí vem o Senhor Jesus. A cada 25 versículos no Novo Testamento, um deles é dedicado para o retorno de Jesus. De cada 25, então, um versículo é dedicado para falar que Jesus vai voltar. Então eu preciso saber que essa mensagem no Novo Testamento é prioridade. Ele veio, mas ele já não está mais na cruz, a cruz está vazia. E se ele não está na cruz, ele está assentado no trono, governando céus e terra. Mas um dia ele retornará. E quando ele retornar, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Deus. E ele governa tudo, e ele é o Senhor de todo o universo. Esse tema sobre os 4 cavaleiros e seus cavalos, vão abordar também sobre esses momentos que antecedem a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. E por falar nisso, cremos como igreja que seremos arrebatados antes de todo o caos que vai acontecer, antes da grande tribulação. Mas vamos falar sobre os temas que vamos tocar aqui em cada uma das mensagens. Primeira mensagem, o primeiro cavaleiro do cavalo branco, a vitória. Tempo de profetizar a verdade de Deus diante das mentiras de Satanás. Segunda mensagem, o segundo cavaleiro do cavalo vermelho, a guerra. Tempo de profetizar a paz de Deus em meio à guerra dos homens. O terceiro cavaleiro do cavalo preto, a fome. Tempo de profetizar a esperança de abundância em Deus diante da ganância e o desperdício do mundo. O quarto cavaleiro do cavalo amarelo, a morte. Tempo de profetizar a vida de Deus diante da cultura da morte na sociedade. Em Apocalipse 1, no versículo 3, diz, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou então, em Tiago 5, no versículo 8, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A gente tem visto, se você se dedicar a olhar a nossa realidade à volta, nós vamos perceber que há uma decadência moral do ser humano.
O ser humano se corrompe. Tudo que Agostinho já falava, quanto mais distante de Deus, mais deformado eu sou. Quanto mais próximo de Deus, mais aperfeiçoado eu sou. Perfeito feito por completo, defeito deformar o que foi feito. À medida então em que o homem se afasta de Deus, mais moralmente defeituoso ele se torna aquém do que ele poderia ser e distorcido daquilo que Deus o fez para ser. Mas a verdade é que temos visto isso se escalando, e eu quero fazer um destaque a uma reportagem que saiu nessa semana passada, falando, por exemplo, sobre um clipe da Anitta. A Anitta fez um clipe onde ela estava grávida, e o nome do clipe é São Paulo. Por mais que pareça que é sobre a cidade ou o estado de São Paulo, não era. Era uma referência ao apóstolo Paulo. Depois você pode procurar aí nos canais de notícias, no G1, no Correio. Você pode procurar e você vai ver que ela é uma dupla referência. E nessa referência específica, a Anitta está falando sobre o renascimento. E nesse renascimento de um artista, ela vai focar uma mudança dessa perspectiva. Sabemos que Paulo era um perseguidor de cristãos e ele se transforma, ele é completamente salvo por um encontro com Jesus, e naquele encontro com Jesus ele cai por terra, ele cai em terra e ele se arrepende. E aquele arrependimento leva Paulo a se tornar de perseguidor de cristãos ao maior evangelista do Novo Testamento. Boa parte dos livros do Novo Testamento é escrito pelo apóstolo Paulo, um dos gigantes pensadores do seu tempo. Inclusive, o nível de influência de Paulo é tão grande que um dos maiores filósofos contemporâneos a Paulo, Sêneca, um estoico, provavelmente havia troca de cartas entre os dois. Mas olha aqui para mim. Preste bem atenção. A Anitta não está querendo falar sobre a mudança na perspectiva de Paulo. Ela está afrontando os valores da fé. É uma afronta aos valores da fé, é uma deturpação a esse processo de transformação. É um renascimento que não precisa de Deus, mas que se distancia de Deus. O amor a si mesmo, o apego a si mesmo, a morte do alter ego desse cantor e desse artista. De fato, nós estamos vendo exatamente no dia da reforma, que também foi escolhido para ser o dia das bruxas, ou o Halloween. Nesse mesmo dia é lançado esse clipe para afrontar aquilo que nós cremos como fé. Repete assim comigo: tudo se discerne espiritualmente, e tudo é para o nosso crescimento. A gente precisa ler com os olhos da fé, precisa ouvir com os ouvidos da fé, precisa discernir com a mente da fé, porque é a partir daí que nós vamos compreender. Não é algo simples, não é algo comum. A cada dia que passa, uma afronta ainda mais severa àquilo que nós cremos como o alicerce da nossa vida. Aqui nós entramos então no primeiro personagem apontado por Apocalipse 6, que é o cavaleiro e do cavalo branco. Um tempo de profetizar verdades de Deus diante das mentiras de Satanás. No capítulo 4, nós vamos ver, há uma sequência do que Deus vai se mostrando. A primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse é revelação, é se descortinar, é se abrir o véu. E esse descortinar é Deus começando a mostrar. Eu vou mostrar para vocês aquilo que eu quero. Jesus Cristo mostra aquilo que Ele vai desenrolar nos últimos tempos. Em Apocalipse 4, vai falar sobre a estrutura do trono do Pai. Em Apocalipse 5, vai apresentar o Cordeiro como o único capaz e digno de abrir os selos. Em Apocalipse 6, que é o tema dessa série, é onde está focada essa série, nós vamos ver que o Cordeiro vai abrir os selos. E esses selos vão ser abertos em alguns capítulos para frente. Ele vai se desenrolar no capítulo 8, que é o último selo que vai ser aberto. A gente vai conversar um pouco sobre isso. O Cordeiro abre então o primeiro selo e entra em cena o cavalo branco. Vamos ler o versículo de Apocalipse 6, 1 e 2, para a gente entender do que a gente está conversando aqui.
Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. O Cordeiro de Deus. Eu vim até aqui, vestindo a camisa, o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro de Deus, quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo. Então ouvi um dos seres viventes dizerem com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Vamos entender aqui. O livro de Apocalipse, ele é um livro com muitas figuras de linguagem e precisa de uma interpretação para a gente compreender o que estava significando. A figura do cavalo significava força. A cor branca era a religião. O anticristo aqui apontado, anticristo, Cristo significa ungido, aquele que vem contra o ungido de Deus, representava ali também um aspecto religioso. O arco na mão significava o alcance do governo político. E a coroa que ele recebeu, ele não tinha, ele recebe. Essa coroa que ele recebe, ela vai falar sobre uma autoridade política, que vai ser como essa religião se manifestará por meio da política e do governo. E esse cavaleiro é o próprio anticristo. São selos que vão ser abertos. E a cada selo que vai ser aberto, uma nova realidade vai se mostrando. E existe uma profecia em Ezequiel 39. Lembra aí que eu disse para você, por toda a Bíblia, há profecias a respeito disso. E Ezequiel 39 vai dizer: filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe do mar de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Preste atenção agora. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Existe já um destino para esse cavaleiro, ele vai ser destruído. E o seu governo, o seu tipo de estabelecimento de governo será completamente destruído. Mas é importante a gente entender que a gente canta algumas músicas e a gente fica sem entender. Há umas músicas antigas, como Jeová, o teu cavaleiro. E nós precisamos nos lembrar de que tem um outro cavaleiro, e esse cavaleiro senta-se num cavalo branco, mas ele não é como esse cavaleiro do Apocalipse 6, ele é o próprio Jesus Cristo em Apocalipse 19, porque aqueles que vão vir a trazer uma notícia para vocês, nem sempre vem de Cristo. É necessário que você discirna quem é de Cristo e quem não é de Cristo. E aqui eu vou te dar uma dica. Você quer saber o que vem de Deus? Não é poder, não é performance, é caráter. O caráter e a santidade revela o que vem de Deus. Em Apocalipse 19, no versículo 11 e 16, vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus Cristo. Ele não recebe uma coroa, ele tem uma coroa. Ele é revestido de autoridade e poder. Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Ele é aquele que veio salvar e resgatar a humanidade, entregando-se como o Cordeiro de Deus, e retornará como o leão da tribo de Judá. Esse é o Senhor Jesus. Vivemos em tempos de dores, de parto. Em 1 Tessalonicenses 5, versículos 3 e 4, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Em Lucas 21, no versículos 6 e 7,
Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Quando? Não sabemos. Então, qual é a nossa missão? Discernir. Eu gosto de pensar que a palavra de Deus, ela é como um farol de neblina. Às vezes ela não ilumina tudo para frente, mas ela te ilumina o suficiente para você dar o próximo passo. Ela te mostra o que você deve fazer, o que está acontecendo à minha volta. Discernir é compreender espiritualmente aquilo que está à sua volta. Tem hora que nós estamos em batalhas espirituais e não compreendemos. A gente tenta ver com os olhos físicos o que somente a fé pode revelar. Então o que eu preciso pedir? Senhor, me dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e mente para entender. Tudo que está à minha volta, tudo que acontece à minha volta, precisa ser entendido na perspectiva da fé. Há duas palavras na Bíblia que vão se referir à vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus Cristo, ou o retorno de Jesus, que uma delas é parousia e a outra é epifânia. Essas duas expressões gregas estão se referindo à volta. A melhor que talvez expresse sobre isso é epifaneia, que significa o dia do Senhor. Este é o termo que Paulo vai usar nas suas cartas pastorais para falar sobre o aparecimento da glória de Deus. Deus está em todo lugar, mas tem momentos em que Ele mostra a sua presença. E glória não é igual à presença. Glória significa literalmente peso. Quando Deus manifesta a presença dele, não tem como não reconhecer. É um evento que acontece, é um momento que acontece. Alguém aqui já foi tocado pela glória de Deus? Você sabe, você teve um encontro com Jesus, você não é mais o mesmo. Aquela glória se manifesta com você e Deus reconcilia você consigo mesmo e com Ele. E eu quero então trazer para você alguns princípios para você guardar na sua vida e no seu coração. Antes de falar desses princípios, eu preciso dizer que há uma progressão. Quando você abre o texto de Apocalipse, apesar dele não procurar fazer uma linha do tempo, ele é escrito de forma, talvez, em espiral e não assim. Nós podemos perceber algo importante. No texto de Apocalipse nós vamos ver um desdobramento acontecendo. Você vai ver os 7 selos sendo abertos. Depois nós vamos ver as trombetas, 7 trombetas sendo tocadas. Depois nós vamos ver as taças sendo derramadas. E a taça na Bíblia significava a ira de Deus. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: se possível, afasta de mim este cálice. Então o que acontece? Quando eu olho então para o cálice, eu estou entendendo que vai ser, digamos assim, os selos já são difíceis, mas o cálice vai ser muito pior. Então há uma progressão de juízo acontecendo. E quando chegar no cálice, nós estamos falando de meteoro, de toda a água potável sendo acabada, de todos os oceanos sendo poluídos. Nós estamos falando sobre um caos total em toda a terra e que isso vai, de fato, levar ao último momento. Qual é o último momento? Jesus Cristo descendo ali no trono branco. Em nome de Jesus, todos vocês estarão conosco e nós vamos estar celebrando Jesus como aqueles que são fiéis a esse Senhor. Em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu quero então trazer a mensagem dessa revelação para os nossos dias. Diz o quê? A autoridade está com Jesus. A autoridade está com Jesus. Em Apocalipse 6, versículo 1, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, o primeiro dos 7 selos. A abertura dos selos representava essa autoridade do Cordeiro. Jesus Cristo é a autoridade. Só Ele tem poder para abrir. Não se trata de um mero evento, mas um sinal, um símbolo da autoridade e poder de Jesus Cristo sobre toda a história e acontecimento do mundo. Tem hora que a gente pensa que Deus está perdendo.
Parece que Deus está perdendo. A palavra de Deus diz que as portas do Hades não poderão prevalecer contra a igreja. Não é a igreja que está acuada, é o inferno que está acuado. A igreja continua se preparando, a igreja continua se arrumando, a igreja continua se vestindo, a igreja é chamada da noiva, porque vai vir o noivo. E quando o noivo virá, esta igreja se conectará ao noivo no que nós vamos chamar das bodas do Cordeiro. Jesus Cristo está no governo, repete comigo, Jesus está no governo. Quando o homem pecou no Éden, Deus não começou a correr com um plano extra, com um plano B. A palavra de Deus vai dizer em Apocalipse 19 que o Cordeiro de Deus foi crucificado desde a fundação do mundo. Deixa eu só te contar uma coisa. Antes do homem pecar, Jesus Cristo já tinha morrido. Antes do homem pecar, antes da lágrima escorrer pelo rosto do homem, Deus já havia enxugado essa lágrima. Não há possibilidade de Deus ser pego de surpresa. Ele governa tudo. Jesus Cristo está com o cetro governando a terra. Por isso que as palavras de Jesus jamais passarão. Ele cumprirá tudo aquilo que ele prometeu. Mas podemos aprender também que todos estamos convidados para a missão. Em Apocalipse 6:1, na segunda parte, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Aqui há um chamado duplo. Esse venha é chamando o juízo que está vindo com esse cavaleiro e esse cavalo. Vem junto, mas junto com esse juízo vem também um chamado de Deus para nós, venham. Ei, se despertem, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Observem o que está acontecendo, não apenas isso, se preparem. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, pastor, eu estou com a minha mala pronta, esperando Jesus voltar. Porque assim, ó, a terra não é plana, mas ela está ficando chata. Aí, o que essa pessoa fez? Está lá com a mala, esperando Jesus voltar. Mas eu falei, está errado isso. Ela falou, por que está errado? Porque você tem que estar com a mala na mão, uma espada na outra. Porque enquanto ele não vem, nós vamos. Nós estamos lutando, nós estamos guerreando. Nós sabemos por que existimos. Nós sabemos o porquê estamos aqui. Essa é, de fato, a realidade. Mas eu só posso ouvir a voz que me chama para essa realidade, se eu estiver conectado com ela. A voz do ser vivente era um convite para uma missão. Prestem atenção à realidade do mundo, é uma chamada de atenção, é uma chamada para permanecermos vigilantes. Mas há uma terceira realidade, precisamos viver com conhecimento e discernimento. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. O cavalo e o cavaleiro. Mesmo diante de múltiplas e diferentes interpretações a respeito dessas figuras e personagens, como dizemos, o cavaleiro, o anticristo, o cavalo representando força, representando poder, nós olhamos para cá e precisamos entender quem é esse conquistador. Que tipo de líder militar é esse? Que tipo de arco ele tem nas mãos? E eu preciso discernir o que isso vai impactar na minha vida. Tem hora, e isso é um pouco do mundo que vivemos, que a gente se separou tanto de uma realidade macro que a gente acha que o mundo é a gente. E a gente acha que esses eventos não têm nada a ver com a minha história. Talvez você chegou até aqui essa manhã e falou assim, ok, pastor, o que isso importa para mim? O que eu vou fazer amanhã com isso? Você vai fazer como aquele que entende que você não está num parque de diversões, mas você está num campo de batalha. Você está no campo de batalha, porque só pode se preparar para a batalha aquele que tem discernimento e entende que está numa batalha. Uma mulher que libertou muitos escravos, eu não esqueci o nome dela, ela vai dizer o seguinte, eu libertei 1000 escravos,
mas poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. E muitas vezes, a nossa realidade é que a gente acha que está tudo ok, está tudo bem. Eu não preciso disso. Para que isso? O que isso importa para mim? Saber quem é o cavaleiro, saber que plano é esse, isso importa para que você não caia em algo fácil, em algo falso. Em Marcos 13, no versículo 22, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. É aquele que se disfarça, parece, mas não é. Lembra lá do Denorex? Se você lembra do que eu estou falando, muito se diz a seu respeito. Parece, mas não é. Por quê? Porque se parece com aquilo, mas não carrega a essência daquilo. A palavra de Deus vai dizer que aquele que um dia foi anjo de luz, Lúcifer, hoje se disfarça de anjo de luz. Porque qual é o desejo do inimigo? É que a gente ache que ele é aquilo que um dia ele foi. Mas hoje ele não carrega mais luz, ele carrega só trevas. E eu preciso saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Um quarto e último princípio. Devemos focar no que a palavra diz e não no que o mundo apresenta. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Ele estava entendendo que ele poderia vencer, ele recebe uma coroa. Há um reconhecimento de que ele recebe autoridade e conquista. E ele vai cavalgar como quem está determinado a vencer. Ele se parece com Jesus, mas não é Jesus. Ele quer confundir as pessoas à nossa volta, mas não carregam de fato a essência do céu. A verdadeira vitória não está na mão desse cavaleiro. Está na mão do cavaleiro que vai ser mostrado em Apocalipse 19. Ele é Senhor. E é muito bonito quando você está lendo a Bíblia e chega um momento em que Jesus Cristo desce. Só te dizer uma coisa. A palavra de Deus vai dizer que ele vai descer e acabou. A simples presença e glória de Jesus Cristo encerra toda dor, todo pecado, toda destruição, toda guerra. Jesus Cristo não precisa lutar, ele já venceu. Ele já venceu. E quando ele descer, ele vai revelar de fato que ele não é apenas alguém que vai procurar a vitória, ele é a vitória. Ele é a própria vitória, ele é o vencedor definitivo. Precisamos conhecer o Jesus real. Durante algum tempo eu me dediquei a pensar nisso. Conhecer qualquer Jesus não pode te salvar. Você precisa conhecer Jesus Cristo. E não pode ser o que eu penso sobre ele, tem que ser ele. Não pode ser o que falam sobre ele, tem que ser o que eu conheço dele. E é bonito que a palavra conhecer vem do latim cognoscere, nascer para. Quando eu conheço Jesus, eu nasço para ele, ele nasce para mim. Há uma nova realidade, um mundo novo nasce para mim. Uma nova realidade nasce para mim. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele mostra o seu poder e a sua vitória. Talvez hoje você esteja lutando muito. Talvez hoje você esteja batalhando muito. E esteja tentando resolver as coisas na força do braço. E esteja tentando dar certo. Mas tem um problema. Sem Jesus Cristo é impossível dar certo. Fala assim, quem tem Jesus tem tudo. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Em João 8,5, asseguro-lhes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. É sobre isso. É sobre estar atento ao fato de que virão pessoas que se dirão apaixonadas por um propósito que não são.
Virão pessoas que vão nos enganar, são vozes que nos confundem. Talvez você tenha tentado procurar respostas para a sua vida em diversas experiências espirituais. Mas hoje há um chamado de Deus para você, para te dizer que não é sobre religião. Não é sobre alguém que não seja Jesus. Ele é o caminho e a vida. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.